sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Paula Marins, eu sou advogada de Direito Previdenciário e toda semana aí eu trago algumas informações, notícias, passo a passo, tudo para você ficar por dentro do que está acontecendo no mundo do direito previdenciário. E hoje eu nem vou enrolar muito não, hoje é notícia boa, hoje eu vou trazer para vocês a notícia sobre a tese da revisão da vida toda. Na madrugada do dia 24 para o dia 25, o ministro Alexandre de Moraes disponibilizou seu voto e finalmente tivemos reconhecida a revisão da vida toda. É isso mesmo que vocês escutaram. A gente estava aí com um empate entre os ministros e aí o ministro Alexandre de Moraes pediu vista para poder analisar um pouco melhor e aí ele disponibilizou o seu voto reconhecendo a tese da revisão da vida toda. Aí você vai me perguntar, Paula, como é que eu faço para saber se eu tenho direito à revisão da vida toda? Eu vou trazer para você aqui uma contextualização sobre como funciona a regra da revisão da vida toda para que você possa entender um pouco melhor como ela funciona. A tese da revisão da vida toda traz uma discussão sobre aplicação ou não de regra de transição em forma de cálculo. Ou seja, a discussão é somente sobre a forma que é feita o cálculo. Em 99, a gente trouxe uma alteração de lei aí na forma de cálculo que passou a prever que o cálculo do benefício seria feito da seguinte maneira. Você pegaria aí todos os valores que a pessoa contribuiu ao longo da sua vida, excluiria os 20% menores valores e faria uma média aritmética simples dos 80% maiores valores. E aí, dentro dessa lei nova, trouxe uma regra de transição. A regra de transição, ela nada mais é do que uma regra prevista na lei para poder amenizar os impactos de uma possível nova lei para quem já estava ali no sistema, está próximo a se aposentar, entrou com regras antigas, para não ter um impacto tão grande naquela pessoa. Então, a gente utiliza a regra de transição somente quando ela for benéfica para o segurado. Essa regra de transição passou a prever o seguinte: se você já era inscrito no INSS, já era segurado, já fazia contribuições para o INSS desde antes de 99, o cálculo vai ser feito da seguinte maneira. Vamos pegar só as contribuições de julho de 94 para frente, excluir as 20% menores e fazer um cálculo simples dos 80%. Essa forma de cálculo só é mais vantajosa para quem fez as maiores contribuições depois de julho de 94. Se a partir de julho de 94 a pessoa passou a fazer contribuições menores, que é o que aconteceu com muita gente, até porque a gente teve alteração de moeda, essa regra de transição passa a ser uma desvantagem absurda. Ou seja, se você teve as maiores contribuições antes de julho de 94, a revisão da vida toda é para você. Porque o que aconteceu? O INSS passou a utilizar a regra de transição como regra obrigatória, passou a aplicar para todos os segurados. Só que quando a regra de transição não é vantajosa para o segurado e sim a regra definitiva, deve-se aplicar a regra definitiva. Então, para todos aqueles que tinham os maiores salários de contribuição antes de 99, deve-se utilizar todo o período contributivo para poder fazer a média aí e chegar ao valor de benefício dele. Então, a gente já tem aí as duas principais regras, né? Uma, você precisa ter começado a verter contribuições para o INSS desde antes de 99. E a segunda regra é que os seus salários de contribuições de maior valor têm que estar antes de julho de 94. Se você antes de julho de 94 fazia contribuições menores do que depois de julho de 94, a regra de transição provavelmente é mais vantajosa para você. E aí a gente entra numa situação que você precisa fazer os cálculos para verificar. Não entre com ação, não peça a revisão da vida toda sem fazer os cálculos, tá bom? E a terceira regra é que você tenha completado os requisitos para poder pedir a sua aposentadoria antes da reforma da Previdência. Isso porque a emenda 103, que é a reforma da Previdência, trouxe regras definitivas de cálculo. Então, se você completou aí os requisitos depois dela, vai ser aplicado ali a forma de cálculo da emenda. Se você completou os requisitos antes ou teve o seu benefício deferido antes da reforma da Previdência, provavelmente a revisão da vida toda é feita para você. Olha, gente, a diferença é muito grande. A gente tem casos aqui no escritório que a diferença entre o que a pessoa está recebendo e deveria receber é de quase 80%. Agora imagina, você tem um aumento de 80% no seu benefício. É uma grande diferença, não é não? E aí você vai me falar, Paula, mas agora que a tese foi aceita, você acha que eu tenho que entrar com a ação? Sim, gente, vocês têm que entrar com a ação. Você tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem duas coisas no direito que se chama decadência e prescrição. E você precisa trabalhar contra ela. Eu vou explicar para você. A decadência é o seguinte: no direito previdenciário, quando você tem aí uma discussão sobre a forma de cálculo do seu benefício, onde você vai falar que o INSS errou, você tem um prazo de 10 anos para entrar com a ação. A gente até tem teses para poder derrubar a decadência nessas situações,
mas elas ainda vão ser muito discutidas e aí você vai demorar um pouco mais caso você deixe passar esses 10 anos aí da data em que você começou a receber o seu benefício, e a gente também não sabe qual vai ser o posicionamento dos tribunais. Então, o quanto antes você entrar, melhor. Você deve lutar contra também aí a prescrição. A gente consegue pedir aí na revisão da vida toda o pagamento de um valor de atrasados, ou seja, a diferença do que você está recebendo do que deveria efetivamente receber. Só que a gente só consegue pedir aí dos últimos 5 anos. Então, se você já recebe há mais do que 5 anos, você provavelmente já está perdendo o valor. Então, quanto antes você entrar, melhor. Porque quando você entra com a ação, a prescrição é suspensa. Então, a gente vai pedir aí o atrasado dos últimos 5 anos e de quando durar o curso da ação. Então, digamos que a ação dure aí 2 ou 3 anos, você vai receber ao todo atrasados de 8 anos. E aí vai ser um valor bem grande. A última pergunta que também geralmente fazem é se a revisão da vida toda também pode para pensão por morte. E sim, a revisão da vida toda também pode ser pedida na pensão por morte. E aí, nesse caso, a gente vai ter que avaliar o benefício que o instituidor da pensão recebia e pedir aí a revisão no benefício dele para que tenha reflexos na pensão por morte. Tem alguns detalhes na pensão por morte que são diferentes. Então, eu vou fazer um vídeo só sobre pensão por morte e revisão da vida toda para quem estiver aí enquadrado nessa situação. Uma outra pergunta também que tem muita gente fazendo é se ainda cabe recurso por parte do INSS. Sim, gente, ainda cabe um tipo de recurso que a gente chama de embargos de declaração. Mas os embargos de declaração, eles servem só para trazer aí algum esclarecimento sobre o julgado, quando há uma omissão, uma contradição, alguma coisa do gênero. Ele não serve para alterar aí o mérito da discussão, não serve para alterar a tese. Então, pouco provável que haja aí uma alteração na tese. Ou seja, sendo certificado o trânsito de julgado, ou seja, sendo certificado que não houve recurso por parte da INSS e que não há mais prazo para isso, todas as ações no Brasil vão voltar a correr e aí os juízes são obrigados a seguir a tese fixada pelo STF. Bom, gente, então é isso. Terminamos a semana com uma notícia maravilhosa. A comunidade de direito previdenciário ficou muito feliz, porque a gente ficou um pouco apreensivo com esse empate aí que teve. E aí o ministro Alexandre de Moraes trouxe aí esse voto, que é uma excelente notícia para todos os segurados do Brasil, porque a revisão da vida toda afeta muita gente, tá? Então verifique, corra atrás, entre com a ação, faça seus cálculos, porque eu tenho certeza que você tem direito ou alguém que você conhece tem direito. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida. Principalmente, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho, porque assim que tiver qualquer notícia e qualquer novidade, eu trago aqui para vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima!